Olha só, estamos chegando com mais um bem-estar emocional aqui na sua Câmara FM, como acontece todas as quintas-feiras, um programa bacana. Nós vamos continuar hoje conversando sobre traumas. Afinal, o que são traumas? A nossa querida Liliane Dutra, que é nossa psicóloga e terapeuta, está aqui. Seja bem-vinda, Liliane, para essa quinta-feira, 29 de maio, finalzinho de mês, chegando. Sim. Estamos aqui no Batente, como sempre. Pois é. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui nessa manhã com vocês. E vamos lá, vamos continuar falando sobre esse tema tão importante. Vamos continuar falando de trauma e quem está aqui é a nossa convidada, que a semana passada estava aqui. Ficou alguns assuntos, nós a convidamos e ela aceitou. Ficou alguns assuntos ainda que a gente vamos debater com ela. Vai ser bem interessante. Edna, bom dia. Bom dia, Jonas. Bom dia, Liliane. E bom dia, seu público. E estamos juntos aqui novamente, não é? Vamos embora. Vamos embora. Ô, doutora, a semana passada nós falamos de trauma, mas muita gente ficou em casa se perguntando, afinal, o que são traumas? A gente não falou sobre isso. Nós fomos direto falando com os traumas, fomos destrinchando o que era traumas, mas para mim ficou entreaberta essa pergunta para quem está em casa agora. Então, né, os traumas, eles são experiências psicológicas, e a gente está falando de traumas psicológicos profundamente angustiantes, né, que geram um impacto muito grande, né, e esse impacto, ele é elevado aí ao longo da vida, né, e aí, às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente, né? Mas esse trauma, eu comparo como feridas que são abertas e que devem ser tratadas, né? Para que elas se transformem em cicatrizes. A cicatriz, ela vai lembrar o que aconteceu, mas ela não vai doer quando a gente toca. A semana passada a Edna trouxe aqui uma história de vida pra gente, contou uma experiência pessoal, mas também ficou aberta a algumas coisas, Edna. Você viveu traumas desde a sua infância, você falou a semana passada pra gente que você viveu um trauma lá com o seu pai e na sequência você saiu de um trauma e acabou vivendo um trauma no seu antigo relacionamento. Sim. E essas marcas e esse trauma, como é que você conseguiu superar? Já que a doutora está falando aqui que cada pessoa tem uma maneira, né, de curar esse trauma, então compartilha pra gente como é que você conseguiu sair. Vai ser interessante você trocar essa experiência com a gente hoje. Sim, Jonas. Na verdade, eu achei que não iria sair nunca mais daquilo, né? Eu achei que não ia sair, porque já tinha 19 anos vivendo tudo aquilo. Só que tudo tem seu limite, não é? E o meu chegou e eu tive uma pessoa O meu primeiro namorado que eu tive, eu tinha 13 anos, ele tinha 16 anos. E essa pessoa ficou para trás. Namoramos durante 3 anos, mais ou menos isso, e ficou para trás. Inclusive, essa pessoa foi uma pessoa que, quando ele saiu da minha vida, a gente, por ser muito meninos, né, ele tomou outro destino na vida e eu fiquei com essa outra pessoa depois, onde eu sofri tudo isso que eu contei. E, para mim, essa pessoa já tinha esquecido, né? Só que não. Por quê? Depois de toda essa coisa que eu passei na minha vida, eu soube que o pai desse rapaz havia falecido. Eu estou contando essa história porque daí você vai saber a minha coragem de sair do que eu estava passando. Então, esse rapaz, quando o pai dele faleceu, eu soube e eu entrei em contato através do Facebook e dei os pêsames. E aí a gente trocou contato, né? Ele achou que não ia mais encontrar comigo, tal. Então a gente começou a conversar e eu contei o que estava acontecendo comigo. Como eu falei antes, quase ninguém sabia do que eu passava, mas eu conseguia me abrir com essa pessoa. Ele fez. Eu estou solteiro até hoje. E se você quiser, a gente namorou naquela época.
Até hoje, nunca lhe esqueci. E se você quiser, eu ajudo você a sair disso. E essa foi minha força. Foi o que você precisava, minha né? força. Até mesmo porque a gente não tinha se desprendido nunca na cabeça, entendeu? A lembrança, foi o primeiro namoradinho, eu fui a primeira namorada, ele nunca... Então, a ativação dessa relação, ela fez com que você pudesse cuidar melhor desses traumas. Exatamente. Então, eu Quer dizer, sair da situação, porque Sair os traumas, acredito, doutora, que, como a senhora disse semana passada, continua, né? permanece. Eu vejo Edna falar e ela fala ainda com muita emoção, né? E ela, de uma forma que é muito claro pra gente, né? Ela própria falou que dói ainda quando ela fala, né? E isso diz pra gente, né, Edna, que esse trauma ele tá aí, né? E aí, claro, a gente não esquece das situações traumáticas, mas é possível a gente ressignificar e a gente aprender a conviver com eles, né? Sim. Parece que essa ferida ainda está aberta dentro de você. Então, assim, sabe, eu resolvi, eu digo, eu vou sair disso. Eu agora tenho uma pessoa que vai me tirar disso, que vai me ajudar a sair disso. Então, eu cheguei para essa outra pessoa, né, da qual eu tive esse relacionamento muito traumático, e eu cheguei para ele e falei que eu só estaria com ele até aquele dia que não queria mais viver aquilo. Você está conversando com alguma outra pessoa? Eu disse que sim, na hora. Eu falei, sem nenhum, estou e vou sair de você agora. Estou saindo. Naquele mesmo dia eu fui embora de casa. Eu acho que essa história da Edna deve reportar para as mulheres que nos acompanham agora, você que está vivendo uma situação muito parecida, precisa tomar essa força e sair definitivamente disso. Não é, doutora? Sim. E assim, eu vejo que Edna, ela encontrou apoio, né, nesse novo relacionamento. E a partir desse apoio você se fortaleceu, né? E como é importante esses apoios para as mulheres que vivem situações parecidas com a de Edna. Como é importante, né? Seja da família, seja, no caso dela, foi um novo relacionamento, né? Mas nem sempre é possível. Então, o apoio de alguém que você confia, alguém que esteja ali junto de você é muito importante. E só esclarecendo assim, que durante o tempo que eu conversei com essa pessoa que foi o namoradinho lá de trás, a gente nunca teve nada, a gente só se conversava. Sim. E eu cheguei para o meu filho e falei para ele, eu vou embora. Ele disse, vá ser feliz. Foi a palavra que meu filho me disse. Com o quê? 18, 19 anos. Ele chegou para mim e fez, manhã, vá ser feliz. Doutora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nós estamos falando definitivamente dessa questão de trauma. E pergunta que não quer calar é a seguinte... as pessoas que viveram as mesmas situações traumáticas, elas vão agir de forma parecida ou nós vamos ter aqui comportamentos diferentes? Então, não necessariamente vão agir de formas parecidas. Imagina que duas pessoas que viveram o mesmo acidente, né, um acidente de carro, elas podem viver aquela situação de formas diferentes. Completamente diferentes, porque são pessoas diferentes, com histórias de vidas diferentes. Então, são vários fatores que influenciam. Então, a forma com que você olha para aquela situação, né, a forma com que você interpreta aquela situação é que vai dizer como você vai viver, né, como você vai levar com você aquela experiência. Então, você pode olhar para aquele acidente como um livramento, por exemplo. Né? Então, são pessoas que têm um olhar mais positivo, que, no caso, tem a fé, né, mais fortalecida, que vai olhar para aquele acidente e, pela sobrevivência do acidente, como um grande livramento. A outra pessoa ela pode olhar como uma situação, um acontecimento horrível na vida dela, extremamente difícil, que ela nunca vai esquecer, né, e que ela vai lembrar, e que ela vai ter pesadelos à noite, que ela vai... Enfim. Né? Então, cada um vai interpretar e vai olhar para a mesma situação, pode olhar de formas diferentes.
Quer falar, Edna? E eu posso lhe dizer uma coisa, sabe? Não, também não foi tão fácil assim. Por quê? Porque quando eu saí, eu não fui direto morar com a pessoa. Eu fui para casa dos meus pais, porque eu tive medo. Será que será assim mesmo? Por conta de tudo que eu passei. Então, assim, a gente se reencontrou, a gente casou, estamos juntos até hoje. Isso vai fazer 9 anos. E graças a Deus, hoje eu posso dizer... Quantos anos? 9 anos. 9 anos. De casados. E uma pessoa maravilhosa, excelente, que eu agradeço a Deus todos os dias por Ele ter colocado essa pessoa na minha vida. E... Nós estamos falando do nosso querido Christian, né? Semana passada a gente... né? Christian deve estar aí todo cheio de vida, né, Christian? Ouvindo aí o programa, ouvindo essas declarações aqui, deve estar todo cheio de vida. E como é importante alguém ouvir essa história, né? Que conseguiu, de certa forma, ajudar alguém que saiu de um trauma. Que por mais que a gente esteja falando aqui, ouvindo a história de superação da Edna, quantas pessoas nesse momento estão ouvindo a gente e tem N traumas. E eu lhe pergunto, doutora, como cuidar, se é possível tratar esses traumas? Sim, é possível, né? Então, queria agradecer, Edna, mais uma vez, né, por compartilhar com a gente essa história tão bonita, né? Porque apesar de difícil, né, Edna, você conseguiu tocar a sua vida, você conseguiu deixar essa história no passado, embora ainda doa, né? Porque a gente percebe que dói ainda. Mas semana passada estava muito nítido, essa semana também, né? Também, deixa muito claro pra gente, né? Mas assim, a gente fica muito feliz de você se disponibilizar a compartilhar essa história, né? Porque a gente sabe que é difícil falar da nossa intimidade. E eu creio que isso não aconteceu comigo apenas. Pessoas passam por isso. Sim. Pessoas, às vezes, nem têm esperança. Sim, sim. Mas tem como sair. É possível, né? É possível. E a sua história serve de exemplo, né? Para outras pessoas que viveram, que de repente estão vivendo hoje, né? Nessa situação. Graças a Deus, meu filho, super amigo dele, do Christian, super amigos, dois. Meu filho já agradeceu a ele. Muito obrigada por fazer minha mãe feliz. Hoje minha mãe é feliz. Então, doutora, só para a gente voltar aqui para o tema, eu perguntei para a senhora, vou pedir para que a senhora fazer os agradecimentos a Edna, eu vou repetir aqui a pergunta, como é possível tratar o trauma? Então, é importante primeiro reconhecer que existe um trauma, né? Que houve traumas. E a partir desse reconhecimento, né, buscar... fazer o que Edna fez, né? Tocar a vida, buscar outros caminhos, né? Buscar novos relacionamentos, mas é muito importante a ajuda profissional. Sem o apoio, eu ia falar agora, né? Sem esse apoio psicológico, é possível você identificar o trauma? O paciente sozinho, ele consegue entender que ele tem um trauma ali, doutora? Sim, é possível identificar, porque trauma normalmente... eu estava falando disso no programa passado, né? Existem grandes traumas, pequenos traumas. Esses grandes é mais fácil de identificar. Então, se você viveu uma violência ou várias violências, você sabe que aquilo foi traumático, né? Se você viveu um acidente, você sabe que aquilo foi traumático. Isso é fácil. Porém, existem traumas pequenos na nossa vida que nem sempre é tão fácil assim de identificar. Imagina que... dois irmãos, e que a mãe passou ali muito tempo priorizando um dos irmãos, né? Sempre colocava um irmão em primeiro lugar, sempre priorizava o cuidado, a atenção a um dos irmãos. Isso é um trauma, né? Principalmente para o irmão que foi o preterido, né? Que ficou de lado, que foi às vezes excluído, né? E que não teve a atenção da mãe como o outro. Isso é um trauma que pode ser um trauma menor, mas que é um trauma. E que nem sempre é tão fácil. Até onde isso vai mexer psicologicamente com essa pessoa? Sendo um trauma pequeno ou um trauma grande, ou depende de pessoa para pessoa? Depende de pessoa para pessoa. É isso, como ele vai absorver isso, doutora? Como ele absorve, como ele interpreta essa experiência. Então, ele pode viver um trauma em menor proporção, mas ser muito traumático. Sim. E a pessoa pode viver um trauma em maior proporção, mas tranquilamente não sentir esse impacto todo. Mas não deixa de ser traumas, Isso. né?
um outro exemplo, né? Imagina que um pai e uma mãe, no momento de estresse, fala para o filho, diante de uma nota baixa do filho, como você é burro, né? Como você não sabe de nada, você nunca faz nada direito. Isso pode gerar um trauma enorme na vida de uma criança, né? Mesmo sendo uma situação isolada, né? Ou não, aquela criança ela pode não absorver aquilo e seguir com a vida dela de uma forma tranquila, né? Agora, a semana passada eu acho que a gente não perguntou sobre isso, mas eu gostaria de perguntar nesse programa, qual é a diferença entre os traumas vividos na infância e os traumas vividos enquanto adulto? Ou parece que a semana passada a gente tocou ligeiramente nesse assunto, mas eu queria trazer para o centro dessa discussão hoje de novo, porque muita gente que está em casa talvez possa dizer, olha, isso aqui eu desenvolvi na infância. Ah, mas isso aqui é bem recente. Então, como é que a gente consegue identificar isso? Então, né, qual a grande diferença? É que a criança ela tem muito menos recursos do que um adulto. Então, a criança está numa condição ali de ser em formação, em construção, né? Está numa condição de muito maior fragilidade em todos os sentidos, fragilidade física, fragilidade emocional. Então, algo que uma criança vive traz um impacto muito maior do que num adulto, né? Naturalmente, pela condição da criança. Então, uma criança que vive violência é diferente de um adulto que vive violência, né? Mas sim, nas duas fases do desenvolvimento é possível desenvolver traumas. Essa questão da Edna, ela falou pra gente, Edna, o que para você consegue identificar o que é que dói mais? O que você viveu? Você falou a semana passada, e isso aí tá muito nítido ainda, até parece que foi agora que você falou, porque tá muito nítido, tá muito vivo aqui na minha mente, doutora, que você viveu uma história lá com o seu pai, você tinha medo lá do seu pai. O que mais lhe doeu? A história que você vivenciou ali, o medo, da rigidez do seu pai, da ignorância, ou esse relacionamento abusivo que você acabou passando por ele? Você quer dizer, você está me perguntando qual que me fez sofrer mais? Quando dói é o que mais faz sofrer. Sim, a gente pode dizer nessa métrica, doutora? Sem sombra de dúvidas, o relacionamento abusivo. Não tem nem como comparar. Não. Mas apesar que você também traz pra gente, e a semana passada você trouxe isso pra Balha, que essa relação lá com os pais traz um requisito aí de trauma, né? Uhum. Então você já sai traumatizada e você vai viver... Imagina, você vai viver uma situação... Você sai para ver uma situação melhor e você vai viver uma situação pior. Como é que não fica essa cabeça, doutora? Sim. E aí ela traz que o relacionamento, né, dói mais, possivelmente porque ela já era uma pessoa fragilizada. Você já era uma pessoa fragilizada. Você já chegou naquela relação muito fragilizada por toda a vivência da infância, né? Então, imagina que esse trauma, essa vivência para você... né, gerou um impacto muito maior do que se você não tivesse vivido a história da infância. Isso. Você, se não tivesse vivido a história da infância, talvez você tivesse mais recursos até para sair da situação de uma forma mais rápida. Uhum, né? Sim, isso mesmo. Então é isso, né? É um trauma em cima de trauma. Então é bem difícil. Imagino que tenha sido muito difícil mesmo. Oi. Eu estou conversando com a doutora Liliane Dutra, que é psicóloga, terapeuta, e esse é o quadro Bem-Estar Emocional, que acontece toda quinta-feira aqui na Câmara FM. Você pode estar interagindo com a gente, é importante. Doutora, tem pessoas que têm traumas e aí fica muito fácil também a gente entender, porque são pessoas que são muito chorosas, são muito emotivas, choram com qualquer coisa. Mas existem pessoas que desenvolvam traumas que não consiga demonstrar que ele tem ou ela tem esses traumas, doutora? Sim. Essa questão da emoção, né, ela tem a ver com o quanto lhe foi permitido demonstrar emoções. Então, a gente observa que as mulheres, elas demonstram a emoção... Tem essa facilidade. Muito mais facilmente do que os homens, porque os homens e os meninos, eles foram criados para não chorar, infelizmente. Homem não chora, né? Homem não chora. Tu é um homem... Ou tu é um rato. Ou tu é um rato. Esse tipo de fala, né, que... Pelo amor de Deus, né? Absurda e que está totalmente fora, né? Assim, não deveria ser dita
por nenhum pai, nenhuma mãe, né? Mas, infelizmente, a gente ouvia muito isso, hoje um pouco E já menos. causava um trauma, né? Porque Sim. você tá ali cheio de emoção e você não pode Sim. colocar para fora Sim. as suas emoções, e ainda tem aquele pai que dizia assim, tipo meu pai, engole o choro. Não tem motivo para chorar. Não tem motivo para chorar, engole o choro. Exatamente. Quer dizer, imagina você querendo expressar uma situação com o choro e tá lá o seu pai dizendo engole o choro. Eu acho que os pais de hoje não fazem isso, mas eu acredito que muitos têm traumatizado de forma bem pior. E aí a gente já trouxe aqui um tema como redes sociais e tal, e a ausência que muitos pais acabam dando ou fazendo com seus filhos, deixando ali um celular na mão, isso também causa trauma. Cabe aqui também nessa pauta, doutora, falar Isso. sobre isso. A negligência, né, que muitas vezes os pais fazem, né, na educação dos seus filhos, né? Sim, é outro tipo de trauma, né? Outra espécie de trauma, mas que sim, trazem impactos na vida dessas crianças e adolescentes. Apenas a terapia pode ser tratada ou tem casos mais severos que quem está ouvindo a gente, de repente tem que procurar um psiquiatra, ou só as terapias já podem ajudar ali em traumas? Sim, o psiquiatra em algumas situações, né? Algumas situações extremas de medo Vai ser ali aliado com a terapia, com né? a terapia. Então, o TEPT, que é o transtorno, que é o estresse pós-traumático, né? Daquele trauma que a gente agora está vivendo o período de chuvas, né? Imagina que quantos desastres acontecem, né? De pessoas que morrem, né? Pessoas que perdem seus familiares. Isso são traumas, né? Traumas grandes e que às vezes é difícil de você gerenciar, né? Então, perdas também, dependendo da situação, né? Podem ser grandes traumas e que às vezes precisa de uma intervenção psiquiátrica com a medicação, conciliada com a terapia, para dar conta. Então, é preciso que as pessoas que estão ouvindo a gente, né, possam tratar esses traumas. O que a gente está observando da nossa querida Edna é que ela conseguiu sair com forças, com muita força e coragem e praticamente saiu sozinha. Mas nem todo mundo tem essa capacidade, né, doutora? Tem essa energia toda, né? E assim, né, eu ouso dizer que Edna seria muito bom para Edna. Eu não sei se ela já fez terapia. Durante a depressão que eu tive, eu passei por psicólogo, psiquiatra e passei muitos anos também na medicação. Então você precisou recorrer ao remédio, então. Precisei, mas aí eu ainda estava lá. Eu ainda estava naquele relacionamento lá. Mas como a doutora psicóloga está dizendo, que ela observa na sua fala, ela consegue perceber que existe algo aí que precisa ainda de terapia, né? Sim. Precisa de atenção. Sim, justamente porque isso ainda permanece. Porque eu tratava ainda vivendo aquilo. Pois é. Hoje em dia, eu não vivo mais isso. Inclusive, Liliane, para eu não esquecer, esse é um detalhe que eu acho que é importante. O meu pai, ele me pediu perdão depois. Ele chegou para mim e disse: minha filha, você passou por tudo que passou por minha culpa. E eu lhe peço que você me desculpe. É que, na verdade, você foi salvar uma situação, né? Foi sair para salvar a situação e acabou acontecendo uma coisa pior. Sim. E talvez, a gente fala de trauma na relação que você teve aí com seu pai, e a gente acha, eu não sou psicólogo, né? Eu estou baseado no que a doutora Liliane está conversando. Pelo que ela está dizendo, à luz do que ela está dizendo, eu acredito que teve um trauma ali, mas se comparando, e ela mesma disse que dói muito mais o segundo, se comparando um trauma a outro, existe aí algo bem mais severo a ser trabalhado a partir dessa relação que também trouxe traumas físicos, e aí é impossível esquecer. Sim, sim. Né, como eu falei, né, eu suspeito que existem questões ainda, né, a serem trabalhadas, precisam ser cuidadas, sim, serem vistas, né? Sim. E esse choro fácil, quando a gente fala de determinada vivência, experiência, isso diz muito, né? Jonas estava dizendo que tem pessoas que não choram, tem gente que não chora, mas que tem outros sintomas. Tá, que apresentam... Eu não sei, doutora, eu vou contar uma coisa, né? Acho que eu já contei aqui em outros programas para a senhora, mas vai servir muito para esse programa agora. Quando a minha mãe faleceu, eu recebi a notícia
E aí, naquele primeiro momento da notícia, no impacto, estava todo mundo se acabando de chorar. E eu era muito ligado à minha mãe. Eu falei isso na semana passada, na semana retrasada. Eu falei isso no Dia das Mães, inclusive. Eu era muito ligado à minha mãe. E quando eu recebo a notícia, todo mundo desaba. Mas eu fui o cara que fui atrás de cuidar do velório, de cuidar das coisas. Eu não tive tempo para desabar naquele momento. Depois, quando eu chego em casa, que eu sinto o cheiro lá da banha Zezé, que a minha mãe usava na cabeça e tal, aí eu desabo. Só que 3 dias depois apareceram umas ronchas, né? E aí, o que a gente pode dizer que cabe muito nesse assunto de hoje, né, doutora? Essas ronchas que apareceram em mim, né? A sua dor apareceu no corpo, né? Ela foi expressa de alguma forma. Por isso que o choro ele é tão importante, ele é necessário. Ele acaba colocando para fora, né? É uma forma de expressão e é uma das melhores formas de expressão, né? Então, o choro, eu digo que não foi inventado por Deus por acaso. Ele tem múltiplas funções. Além da função física de lubrificar, né? Tem a função da expressão de sentimentos. Então, chorar é bom, né? É claro que a gente não vai estar chorando toda hora, né? Em todo canto, né? Em todo lugar, na frente de qualquer pessoa, né? A gente aprende a se proteger, mas se tiver vontade de chorar, chore. Eu digo isso e recomendo isso para todo mundo. Chore. Então, não tem guarde gente que ainda choro. usa situações, né? Tem gente que eu vejo muito nas igrejas, seja católica, evangélica, até mesmo no centro espírita, as pessoas usam aquele momento ali da emoção, eles usam a questão do espiritual para estarem ali, de certa forma, chorando. Como está ali no coletivo, então, olha, ninguém vai se importar, eu estou aqui na emoção. Mas vejo que muita gente aproveita aquilo ali para colocar para fora angústia, mágoa. Não sei se a senhora observa desse jeito. Sim, verdade. É mais fácil, né? A gente chorar quando tem muita gente chorando. No coletivo, né? No coletivo, é mais fácil. E aí, a gente vive numa sociedade ainda que a exigência, né, do estar bem, do estar feliz, sorrindo, é muito grande. As pessoas não suportam ver outras pessoas chorarem, né? Então, se você chora na frente de outras pessoas, o que é que você vai ouvir? Chore não, né? Então, essa é a primeira fala que a gente escuta. Desse jeito. Né? Chore não. Por que não chore não? Se eu estou com vontade de chorar. Deixa eu chorar. Se eu estou com vontade, então eu tenho que chorar mesmo, né? Então, a gente jamais deveria dizer para alguém, chore não. Pois é, você que está ouvindo a gente, já estamos chegando ao final, né? Estamos chegando ao final, tá vendo? Eu tô olhando direitinho aqui o relógio, né? Mas eu quero aqui agradecer as pessoas que estão ouvindo o programa. Podem sugerirem tema, fique à vontade. A doutora Liliane Dutra, que é nossa psicóloga e terapeuta, toda quinta-feira está aqui. Então é o seu divã, onde você pode perguntar também. Agora, doutora, só para a gente finalizar, o ruim é as pessoas ficarem chorando por aí toda hora, já é um motivo de estar procurando um profissional, porque não dá para você sozinha ou sozinho encontrar aí a cura, a superação. Eu não falo nem de cura, né, doutora? Mas superar isso precisa mesmo de orientação profissional. O trauma, ele tem, a gente pode até dizer cura mesmo, né? Não é esquecimento, é tratar da ferida, né? Aquela experiência faz parte da sua história e não dá para dizer que não existiu, né, Edna? Que bom que essa história passou, né? Faz parte do passado. E que hoje você é quem você é hoje graças a essa história. Sim, né? Verdade. Então, a nossa história, ela faz parte da nossa vida. E tá tudo bem, e que bom que ela faz parte, porque ajuda a gente a ser mais experiente. É verdade. Né? Olha, para você que está aí agora nos acompanhando, você sabe que este programa, além de você ouvir aqui na Câmara FM, ele fica disponível no meu canal no YouTube. Você vai lá no Jonas Silva Comunicador, se inscreva e aproveita para acompanhar esse conteúdo. Assim que o programa terminar, você já pode ir lá no canal no YouTube e acompanhar esse programa inteirinho. Passa suas redes sociais, doutora, para o pessoal seguir a senhora, fazer pergunta. Fique à vontade, viu? Psicóloga Liliane Dutra, então me segue lá. Então, estou super à disposição para responder, para dar orientações, enfim, né? Contem comigo. Vamos deixar o tema aberto para que os ouvintes possam sugerir? Vamos lá. Próxima semana, às 9h30 da manhã, nós vamos voltar com a doutora Liliane
Dutra. Eu ia falar Liliane Kelly, mas Liliane Kelly é a minha sobrinha. Liliane Dutra, psicóloga e terapeuta, vai estar de volta com a gente. Então, ó, você tem um tema, você queria perguntar, até mesmo se não for um tema, se você tiver alguma dúvida, manda as perguntas pra gente. A doutora vai ter todo o carinho de lhe responder. Deixa eu agradecer a você, Edna, a sua presença com a gente essas 2 semanas e a sua disponibilidade. Agradecer ao Christian, que é meu parceiro lá no podcast Conversa Afiada, que acontece toda terça-feira lá na Comedoria Nova Camará. Um abraço para Tavinho. Lembrando que hoje, dia 29, tá? Então, já dizer para você que vem aí a corrida do Sagrado Coração de Jesus. Já é domingo, né, doutora? Isso. Já é domingo. A senhora vai correr, doutora? Eu vou participar da organização, vou ajudar. Vai participar. Vai correr, Edna? Não vou correr. Não vai correr, não? Então vai ter a corrida do Sagrado Coração de Jesus, né? Então quero aproveitar para mandar um abraço pro Padre Gimerson, abraçar o nosso querido Reinaldo Dutra, o esposo da nossa querida Liliane Dutra, que é um dos organizadores dessa corrida, e tá bonita demais. Gente, olha, eu vou vou caminhar 5 quilômetros. O padre queria me matar, fazer 10 quilômetros, padre. Não dá, padre. Eu vou apenas fazer 5 quilômetros, padre. Então, todo mundo convidado. A Liliane vai estar lá na organização. E a Liliane, é bom a gente lembrar, tá sempre atendendo lá na paróquia também, né? Pois é, eu tô afastada, né, um tempinho, mas eu vou voltar. Devo voltar agora no segundo semestre. Então, vamos voltar. Um abraço, viu? Quer falar mais alguma coisa? Eu quero lhe agradecer a Liliane, né, que para mim foi importante. Foi bom. E se precisar em outros tempos... Vamos convidar você. Cristian, já temos uma comunicadora, hein, Cristian? Você está acompanhando o programa, já sabe. Convida lá o podcast. A Edna já passou aqui no teste, não foi, doutora? É isso, né? Mais uma vez agradecendo, Edna, por estar aqui, por falar desse assunto, né, da sua vida, tão delicado, mas tão importante, né, para outras pessoas que estejam passando por isso. E a disponibilidade de estar com a gente 2 semanas, né? 2 semanas conversando com a gente. Para mim foi um prazer. Prazer foi todo Sempre nosso. Que precisar. Doutora, muito obrigado. Semana que vem a senhora volta a partir das 9h30 da manhã aqui na Câmara FM, que é a Rádio Forte de Camaragibe. Um abraço, viu? Um abraço, estarei aqui até quinta. Pessoal, continue ligadinho. Eu vou pro intervalo, daqui a pouquinho eu volto, mas corre no nosso canal no YouTube, já clica lá para acompanhar esse programa na íntegra. Perdeu o programa? Já chegou no final? Corre no YouTube, tá disponível lá para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta.